Na Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Programa que vai ao ar às 8h40 da manhã, aos sábados. Hoje, com a presença do nosso vice-presidente do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, o irmão Ricardo Mesquita, nos brindará com o tema A Parábola do Filho Pródigo. A parábola dos dois filhos, a parábola mais conhecida como parábola do filho pródigo, começa mais ou menos assim. E disse Jesus, certo homem tinha dois filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me uma porção do que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se dos seus pais para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois de ele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidades, e partindo associou-se a um dos cidadãos daquela região que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com os alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Mas, caindo em si, disse: Quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu pai, ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora o principal estola, que é uma roupa, e vestiu daí o anel para sua mão e sandálias para os pés. Trazei um novilho cevado, sacrificai e nos deleitemos, comendo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo, e assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocado, um dos servos informava-se sobre o que seria isso. E ele lhe disse: O teu irmão chegou e teu pai sacrificou um novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. Seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta, seu pai disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para deleitar-me, como meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou teus recursos com prostitutas, sacrificastes para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e nos alegrarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Essa passagem, nós podemos ter várias interpretações no campo material e no campo espiritual, mas aqui nós temos três personagens que estão aqui inseridos: o pai e os dois filhos. Evidentemente que o filho pródigo abastou-se do pai, pegou o que era seu e acabou diluindo toda a sua parte da herança. E temos o filho que ficou trabalhando com o pai, cumprindo todas as suas obrigações, mas que, de certa forma, ficou irado, como diz o texto, porque o pai o abraçou o filho de volta. A questão que mais está aqui inserida é a questão da caridade, é a questão do amor. Porque na tradição judaica, o ancião de uma vila, ele era aquele senhor respeitável porque tinha sabedoria. Naquela época a sabedoria estava com aqueles que haviam vivido mais. E o ancião da localidade, no caso o pai, ele andava a passos largos e firmes, jamais corria. Para um pai, para um ancião de uma vila, de uma sociedade, sair correndo, é porque na tradição judaica
estava acontecendo uma coisa extremamente extraordinária. Uma catástrofe ou uma coisa maravilhosa, para que ele corresse. E o pai sai correndo quando vê o filho voltando. E o filho, quando volta, o filho pródigo, que errou, evidentemente, ele está voltando arrependido. Ele vai ao pai e diz: pai, eu pequei contra ti, contra os céus, eu dilui toda a minha parte, eu não mereço nem ser teu empregado, não mereço mais ser tratado como filho. Então, o que acontece aqui? Aqui está a parte essencial do filho pródigo, que errou, como todos nós erramos, mas o pai é benevolente, é misericordioso. E ele abraça o filho, porque o filho veio ao encontro do pai. Ou seja, se nós levarmos essa mensagem para o lado espiritual, é quando nós voltamos para as leis de Deus, quando nós reencontramos Deus. E Deus, nós sabemos, por toda a sua misericórdia, Ele nos dá sempre uma nova oportunidade de nos resgatarmos diante de nós mesmos, pelas provas, pelas expiações. Isso faz parte do nosso mundo. Agora, evidentemente que nós temos o outro terceiro personagem, que é o filho que ficou cumprindo a lei, cumprindo tudo, mas de certa forma ele se torna um filho egoísta também, porque ficou com ciúmes, que é um sentimento baixo. Ficou magoado porque o pai nunca lhe tinha dado um cabrito para comemorar com os seus amigos. Mas a verdade que nós temos que encarar também é que esse lado do ciúme, do egoísmo do filho que ficou, que era o irmão mais velho, não estava mais se importando com a alegria do pai. O pai estava alegre porque recuperou um filho. Essa alegria que o pai estava sentindo, sob o ponto de vista até material de um pai e um filho mesmo, não é cabível dentro de um escopo da caridade, do perdão, da indulgência com a imperfeição do próximo. O irmão pródigo era imperfeito, evidentemente, mas o outro, que estava um pouco mais acima, cumpridor das leis, dos deveres familiares, também tinha que entender que a recuperação do irmão era uma alegria para todos, não só para o pai, mas para nós como irmãos também. Então, essa passagem, ela nos traz um ensinamento muito rico. E nós temos que, no nosso dia a dia, quando lemos o Evangelho, uma passagem do Evangelho, nós temos que nos transportar para dentro do Evangelho. No livro Renúncia, Alcione diz: o Evangelho tem que ser conhecido, lido, tem que ser interpretado, tem que ser sentido e ser vivenciado. Como é que nós vamos sentir essa fala de Jesus como se Jesus estivesse falando para nós? Quando é que nós somos um filho pródigo diante das leis divinas? Quando é que nós somos um filho egoísta diante das leis divinas? Quando é que eu sou um pai misericordioso? Quando é que eu perdoo aqueles que estão aí para nos recuperar? Então, dentro desse escopo todo, nós temos que pensar que quando é que eu sou um desses personagens? Eu tenho que me transportar para lá para que eu possa fazer aquilo que Santo Agostinho fala na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o que devo fazer para acelerar na presente encarnação o meu processo evolutivo? Ele disse: conhece-te a ti mesmo. E quando nós nos transportamos para dentro do Evangelho, o que nós estamos fazendo? Fazendo uma reflexão: em que momentos da minha vida eu sou pródigo, em que momentos da minha vida eu sou egoísta, em que momentos da minha vida que eu entendo que eu sou indulgente com a imperfeição do próximo, como foi a questão do pai. Então, nesse contexto todo, a gente tem nessa passagem aqui uma riqueza de informações que Jesus nos traz nessa parábola, para que a gente possa fazer uma reflexão no nosso dia a dia dessas questões, porque são situações vividas no dia a dia por todos nós, Nós sempre queremos mais para nós. Não, se eu trabalhei, eu tenho direito, com certeza tem, mas aquele que se recupera também tem o direito de ser nova chance para viver na vida, certo? É isso aí. Muito obrigado, irmão, pelas suas belas palavras. Deus nos ajude a todos nós. Obrigado pela audiência e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.